Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma, e o advogado e empresário Rogério Conde. Vamos às notícias do dia. O Ministério Público Federal denunciou nesta quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o indiciamento feito em agosto, a OAS pagou por 5 anos R$21 mil para que bens do ex-presidente ficassem guardados em um depósito da empresa Graneiro. Os pagamentos totalizam R$1.300.000. De acordo com a Polícia Federal, o montante corresponde a vantagens indevidas pagas pela construtora OAS em benefício de Lula. Por meio do Instituto Lula, o ex-presidente reiterou que não é proprietário de nenhum imóvel no Guarujá. Bom, é mais do mesmo, né? A gente queria... Antes de mais nada, bom dia para todos vocês. Bom dia, Conde, obrigado pela presença aqui no programa. Rafael, obrigado por mais uma vez comparecer aqui ao programa, aceitar nosso convite. A gente já abre com essa notícia, mas justiça parece que começa a ser feita. Queria saber a opinião de vocês a respeito. O Lula sempre vai negar, mas a gente sabe que agora a situação está realmente, o caminho está ficando estreito. Rafael. Me parece que sim. Bom dia, Paula, Conde, ao telespectador. Sempre uma honra, uma satisfação participar. As coisas agora seguem o curso natural, digamos assim, não é? E na velocidade que é inerente, que é própria à justiça, não é? Então, algumas etapas já foram vencidas, alguns fatos realmente aconteceram e se concretizaram, o impedimento em definitivo da presidente, até mesmo o afastamento, na verdade a cassação de mandato do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e agora o prosseguimento das fases da Operação Lava Jato. Eu me lembro, eu acho que aqui inclusive tivemos a oportunidade de mencionar que a Lava Jato já tinha uma sobrevida aí de mais de ano, não é? E algumas novas fases e etapas que seriam vencidas e cumpridas por toda a equipe que está à frente, encarregada da realização desse trabalho minucioso, criterioso. É quase que uma precisão cirúrgica ali o que eles fazem, o trabalho dos procuradores em relação a toda essa devassa. De tal modo que agora, com a apuração de novos fatos, com a verificação de tudo aquilo, de todo aquele material que já foi reunido ao longo das fases anteriores, se chega, nas palavras do procurador da República, Dalton Dallagnol, no mentor, não é? Ou no chefe de todo o esquema, na autoridade máxima dessa empreitada, com uma grande diferença de que aquele álibi ou aquela desculpa anteriormente utilizada de que o ex-presidente de nada sabia, nada conhecia, nesse aspecto da Lava Jato, que foi um upgrade, não é? Na metodologia, na empreitada criminosa, nessa operação, na verdade, do desfalque aos cofres da Petrobras e de outras empresas, não há como se utilizar desse artifício, desse argumento, dessa retórica de que ele nada sabia ou não tinha nenhuma ligação. As provas levam, de fato, a essa vinculação direta, imediata, não só dele, como das demais pessoas envolvidas, inclusive da ex-primeira-dama, a ponto de me parecer um certo desespero até da defesa. Eu ontem vi o posicionamento dos advogados de defesa do ex-presidente dizendo que aquilo é uma montagem, uma peça de ficção jurídica, que não há provas. Veja, uma coisa é, claro, o advogado que exerce o papel de defensor e que, portanto, tem a sua atuação ali bastante delimitada, não é? Claro, o advogado de defesa, enquanto defensor dos acusados, tem mesmo que tentar ali achar alguma solução, alguma saída, mas não dá para desclassificar, desqualificar todo o trabalho que é robusto do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, dos órgãos que estão há mais de ano, né? Na verdade, vamos para quase 3 anos, agora em 2017 serão 3 anos de deflagração do início da operação,
dizer que é uma peça de ficção, uma operação, inclusive, jurídica, que já prendeu enfim. algumas pessoas, não é uma coisa que simplesmente está no ar Exato. Uma coisa é a gente falar da interpretação que cada parte dará aos fatos. Agora, negar os fatos concretos, né? Essa negativa dos fatos me parece que é um tiro no pé. Enfim, vamos aguardar aí como a coisa vai se processar. Temos que ver, de fato, ao oferecimento da denúncia, uma outra consequência relevante na persecução penal e no curso da ação é justamente agora o recebimento da denúncia, porque concomitantemente ao oferecimento, há pedido do Ministério Público Federal também para que todos os bens dos envolvidos sejam bloqueados e isso, obviamente, já surte um efeito imediato, né? Quer dizer, nós teremos a indisponibilidade dos bens ao longo do curso do processo que não será rápido. Então, isso já causa, de certa forma, um grave problema, um grande desconforto aos envolvidos, aos denunciados. Até quando vai se negar? Até quando vão empurrar essa novela? Até quando eles vão tentar de tudo, de todos os artifícios para mostrar que o Lula não está envolvido? Eu acho que é nítido, né, Conde? Não tem mais para onde correr a situação. O cerco se fechou, basicamente. Não, eu concordo. Primeiro, bom dia a todos os telespectadores, Rafael, Paula. Bom, o Rafael falou muito bem, eu acho que nós estamos chegando num momento crucial de toda essa investigação, da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Cabe aqui, eu acho que, enaltecer o trabalho realizado pelo Ministério Público. A gente faz algumas críticas até pelo fato de, nesse tempo todo, não ter nenhum político preso até agora, né? Nós temos vários empresários, muita gente indiciada, mas de resultado concreto, que é o que a população quer ver os corruptos atrás das grades. Político não tem nenhum, salvo engano meu, não tem nenhum. Existem muitos empresários e dos mais importantes, que já é um avanço enorme para a sociedade cansada de tanta corrupção. Um dos maiores empresários da construção civil do mundo está preso, Marcelo Odebrecht, entre outros, né? Então, a gente cabe enaltecer, a denúncia foi feita, agora vamos esperar que o juiz Sérgio Moro, que eu tenho certeza que, e o Rafael Quaresma aqui colocou muito bem, que essas operações da Lava Jato, o Ministério Público tem sido cirúrgico. Isso é um fato muito relevante. Então, acho que o conjunto comprobatório ele é suficiente para realmente agora deflagrar o que toda a população, que todo o Brasil espera, que realmente a gente tenha um fim, mas um fim concreto, ou seja, aqueles que realmente cometeram desvios, desmandos e operacionaram o Brasil nesses últimos anos, fiquem realmente atrás das grades. E a gente tem certeza que pela cautela e pela responsabilidade com que o Ministério Público veio travando essa guerra até agora, eu tenho certeza que o desfecho vai ser esse. Eu acho que é isso que a população espera. Pois é. Bom, vamos chamar um rápido intervalo comercial, que no próximo bloco a gente tem muito mais assunto para tratar aqui no Bom Dia Baixada. Continue com a gente. Voltamos com Bom Dia Baixada. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha apresentou um recurso pedindo a suspensão da cassação do mandato até que a casa analise se a pena deveria ser mais branda. Cunha foi cassado na última segunda-feira por 450 votos favoráveis e apenas 10 contrários. No início da sessão, o deputado Carlos Marum apresentou uma questão de ordem pedindo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliasse a possibilidade do plenário apreciar um voto em separado, em vez do parecer do Conselho de Ética, que recomenda a perda do mandato, mas o pedido foi recusado. Mais uma vez, tentaram de tudo, né? O Cunha foi até o fim e continua. É isso que a gente pode dizer? Essa novela ainda não vai encerrar? Não encerrou ainda? Novela Cunha? Eu acho que só um capítulo, né, Paula? Nossa, de vários. Ainda não tivemos o final mesmo da história, não é? Agora Rafael, peraí, vem cá. 450 votos. A 10 não, 10. sim. Apenas 10 contrários. Para de insistir, né? Claro, acho que não, claro. É uma coisa que ninguém mais quer assistir, essa insistência dele, não é? Incrível. E por falar em assistir, do mandato, antes até da sua resposta, Rafael, o que eu acho mais interessante disso tudo é que em plena segunda-feira, depois de já ter saído todos os resultados, ou terça-feira,
Na rádio a gente ouvia muito dizer que o Eduardo Cunha, está procurando editoras, ele vai publicar um livro na verdade é o seguinte, eu acho que é o contrário, as editoras vão procurá-lo porque vai ter venda, né? Vai bater recorde de venda, porque todo mundo quer saber o que ele ainda tem para falar. Ele inclusive disse que agora, como vai ter um tempo maior, né, livre, disponível, vai se dedicar para ele vai se dedicar e vai publicar mais rapidamente. Qual livro será que vai vender mais, o dele ou da Dilma? Olha, vai ser uma disputa. Vamos ver, a Dilma vai ter filme também, né? Na verdade, então, eles deveriam criar uma enciclopédia, e cada um com o seu capítulo, cada político. Mas, Rafael, qual é a sua opinião em relação a isso? Quando eu me refiro aqui de que a história ainda não acabou, essa etapa, essa fase, né, da carreira parlamentar, pública, de deputado, enfim, essa sim me parece que chegou ao fim. Acho que nem o adversário mais fervoroso lá e nem a bancada do PT, não é, que deu o troco, digamos assim, em relação ao que foi feito e a deflagração lá do processo de impeachment, esperava uma votação maciça, né? Com exceção do Carlos Malum e de outros 9 lá, mas enfim, esse era o fiel escudeiro do Cunha e eu acredito que tenha também encerrado a vida pública por força disso, né? Porque alguns outros ali chamaram a atenção, o Paulinho da Força votou contra também, algo contrário a quem tem toda uma elasticidade, uma energia ali, uma vivência política, fundou um partido, enfim, me pareceu ali que não teve o timing ali de descolar, né? De tirar a imagem vinculada ao Cunha. Agora, falando do Cunha, isso é o resultado de tudo aquilo que foi feito por ele mesmo ao longo da sua vida pública, né? Então, quem planta vento não pode colher outra coisa que não tempestade e desde 1991, quando o Eduardo Cunha começou na vida pública, exercendo um cargo na antiga Telerge do Rio de Janeiro, ali já se teve uma suspeita de superfaturamento numa licitação, falcatruas em licitação, e esse parece mesmo que era o modus operandi dele, não é? Foi assim na Telerge, depois foi assim na Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, e foi assim por onde ele passou, sempre justificando e confirmando, né? Na verdade, negando os fatos. Em todos os cargos ele nunca chegava ao fim, né? Ele sempre Exatamente. era afastado antes por suspeitas de corrupção. Ou pedia a demissão, né? Colocava o cargo à disposição. Então, quer dizer, com essa ficha corrida, com esse histórico negativo, não é? Com essa ficha de antecedente aí, eu acho que boa coisa mesmo não podia dar. E o pior de tudo foi, né, ali na minha leitura, pelo menos na forma que eu vejo toda essa situação, ele mesmo não ter tido a visão ali do seu limite, não é? Porque talvez se ele não tivesse aspirado e ascendido à presidência da Câmara, ele continuaria lá com o mandato, continuaria na vida pública, bem verdade que não utilizando a residência oficial como presidente da Câmara, não tendo direito a uma série de outras prerrogativas, de toda sorte permaneceria com algumas garantias que a ele me parecem ser muito importantes, né? Foro privilegiado, etc. Agora ele passa a ser, assim como nós, um cidadão absolutamente comum, não é? E eu digo que mais coisa pode aparecer e acontecer porque talvez se chegue a ele também na Operação Lava Jato. Então, pode ser que haja oferecimento de denúncia, pode ser que ele também caia lá nas mãos do juiz Sérgio Moro, não é? Então, alguma coisa aí ainda deve seguir. Tem uma hipótese, né, que muitos comentam aí, é que, na verdade, ele acabou... como é que a gente pode falar? Ele deveria ter saído antes, ele deveria ter se resolvido antes, mas o que a gente escuta, e isso sim se comenta demais, é que ele sabe muito e ele caindo, muitos cairiam. É o que a gente agora espera assistir, né? Então, já que ele caiu, então que venham os próximos. Aí acho que agora, de repente, nessa ordem dessas investigações todas, não digo só em relação ao Cunha, de repente o próximo agora da vez seja o Lula, ou então, quem sabe, o Renan Calheiros, alguém vai ter que vir nessa próxima leva, e é isso que a gente espera, que justiça seja feita. Mas no caso do Cunha, eu acho que até pela formação dele, pelo histórico dele, ele nunca teve grandes votações, ele nunca foi um ator político com qualidade. Ele sempre foi um cidadão muito esperto. Então ele se aproveitou de muitas situações, ele se aproximou de pessoas e de outros
protagonistas de momento em que ele conseguiu abrir as brechas. Tanto é que ele ficou e vai ser reconhecido, vai entrar para a história como talvez um dos políticos que mais entendem do regimento interno. Mas só a qualidade dele se limita a essa. Ele não tem densidade eleitoral, ele não é um querido, enfim, eu acho que ele realmente, eu concordo com o Rafael, eu acho que agora termina um ciclo. E no caso dele, eu acredito que ele só vai retornar à mídia de novo quando houver novas acusações, ou ele resolver, se ele entrar em depressão e começar a falar... ou através do livro. Através do livro. Só bobagens, assim. Eu acho que ele não tem nada que acrescentar mais para a República. Viu, Paula, só um comentário, não é? O baque mesmo foi o afastamento da presidência da Câmara, porque na segunda-feira ele esteve em plenário, recebeu, né, e absorveu aquele baque dos 450 a 10 e depois ele foi para a entrevista coletiva ali, uma coletiva de imprensa, e ele segurou bem a onda, né? Quer dizer, nem parecia que tinha tido votação e muito menos que aquele tinha sido o resultado, né? Avassalador, de 450 votos favoráveis a 10 contrários. Ele segurou bem a onda, diferente do que aconteceu em 7 de julho, se eu não estou enganado, quando foi cumprida a liminar do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinando o afastamento dele da presidência, criando também um limbo ali, né? Porque ele continuava deputado, porém não presidente, e ali ele viu que a coisa, o castelo começou a ruir, começou a cair. Só rapidinho também para fechar essa parte, o que a gente tem do Cunha não é muito diferente do que a gente repercutiu e falou do bloco anterior em relação ao Lula, não é? Quer dizer, o Cunha é com a estratégia do trust lá, que ele tem os valores, mas abriu mão desse valor para que um terceiro administrasse, basicamente é isso que a gente tem no trust, ali, obviamente baseado numa confiança, e também a questão do Lula lá do apartamento, porque eu vou no registro de imóveis do Guarujá, faço uma pesquisa, e qualquer cidadão pode fazer isso, eu quero ver se tem algum imóvel registrado em nome de fulano de tal. No Guarujá, que é um único registro de imóveis, eu faço essa busca e certamente não vai me voltar positiva a busca apontando determinado imóvel em nome do ex-presidente. Agora, o fato do imóvel não estar registrado não significa necessariamente, que é o que quer levar a crer a defesa, que ele não tenha o imóvel, que ele não faça jus ao imóvel, que ele não seja o titular do imóvel. Ele pode não ter o registro, mas até aí você tem uma série de outras maneiras, compromisso particular, enfim, uma série de outros instrumentos que garantem que protegem o adquirente, né? Então, a coisa merece mesmo uma maior investigação, maior aprofundamento. Bom, vamos continuar a falar de política nacional. O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que é muito desagradável imaginar que um governo seja tão idiota que chega ao poder para restringir o direito de trabalhadores, acabar com a saúde e acabar com a educação. Ele criticou o uso das redes sociais para divulgar fatos sem apuração e disse que irá combatê-los. O presidente ainda convocou deputados e senadores da base do governo para que contestem aqueles que queiram vilipendiar os fatos. No final, Temer citou a polêmica envolvendo as declarações do ministro do Trabalho sobre a carga horária diária de até 12 horas de trabalho. Segundo o presidente, existe até a possibilidade de redução do número de dias de trabalhos. E, olha, é importante a gente ressaltar o seguinte, vilipendiar significa distorcer. Então, aqui ele quis dizer em relação a distorcer os fatos. Tá aí, agora, na verdade, o que a gente acompanha é que o ministro falou algo que não deveria e a ordem de cima é de que ele convoque a imprensa e a cada oportunidade que ele tiver de conversar com a imprensa, de dar entrevista, que ele conserte o erro. Foi infeliz a colocação dele, realmente, né? Olha, não, até foi... Eu estou contente com essa... proposta do presidente Temer de reduzir para 12 horas, porque como eu trabalho 16 horas, eu vou trabalhar 4 horas a menos, Conde. Então, eu dou aula toda noite, não é? Então, a minha jornada ela é dupla, tripla, enfim, se eu tiver que trabalhar 12 horas, ainda me sobram mais 4, aí eu vou ficar bastante contente. Agora, brincadeiras à parte, não é? E falando aqui no que interessa, me parece que há um certo exagero também nisso tudo, não é? Não há todo esse impacto, não foi nesse sentido, pelo menos não foi assim que eu fiz a leitura lá de toda a fala e de toda a ideia construída em relação a essas mudanças,
de que estão querendo agora rotular, dizer, não é assim, né? Não vamos descontextualizar a situação, vamos analisá-la dentro de um todo. Não é? Essa me parece que é esse que deve ser realmente a proposta aqui. Bom, nós tivemos uma mudança de governo. Se o governo que chega continua fazendo aquilo que já era feito pelo anterior, apesar de ser vice, não é? Então era uma mesma chapa, em tese comungavam do mesmo ideal político, enfim. Me parece que o novo governo tem a necessidade e até a legitimidade de tentar implantar mudanças, não é? Então, para fazer o que já estava, de fato não haveria necessidade dessa alteração. O novo governo vem justamente para fazer com que algumas medidas venham a ser implantadas. A questão da Previdência é uma bomba relógio, tem que mexer. Talvez ele seja a pessoa mais indicada, não porque tenha um conhecimento maior, não porque seja melhor que os outros, nada disso, mas simplesmente pelo fato de chegar ao poder da forma que chegou, não é? Já que foi através do processo de afastamento da presidente. Serviço, né? Claro, então justamente por isso é uma medida absolutamente impopular, todos os anteriores protelaram isso por conta do desgaste que geraria e por conta da carreira política que cada qual possuía. Ele já anunciou a cumprir que não vai mesmo disputar reeleição, etc. Ele já tem também certa idade. Enfim, é o momento de fazer isso para o bem do Brasil, para o nosso bem aqui, como futuras gerações que hoje contribuímos e daqui a algumas décadas seremos os beneficiários do sistema de previdência. Se isso quebrar, quebra para todo mundo, não só para quem está, mas para quem vem pode também. Não ser a pessoa mais indicada, né, Rafael? Mas, de repente, é o melhor momento. Eu penso isso, eu acho que o agora. momento é o ideal. A pessoa, não, eu não vejo nenhuma ali, nada de diferente em relação aos demais, mas o timing, o momento, sim. E com relação à questão trabalhista, é importante se discutir isso. Não se fala em supressão de direitos, ninguém advoga essa tese, não é minha área de atuação, muito menos de conhecimento, mas eu também não sou adepto a essa bandeira. Agora, sinceramente, não me pareceu essa a ideia do governo, mas sim de fazer com que haja minimamente uma certa flexibilização. Isso é importante até para a economia como um todo e para os trabalhadores. Então, depende de como você vende o peixe aqui, como você vende a ideia, não é? E nesse aspecto, a oposição que está ainda não digeriu toda essa situação, esse papel a gente sabe que eles fazem bem, então é necessário toda atenção quanto a isso. Cuidado, né? Cuidado. Rogério. Não, exatamente, eu faço coro a isso. Acho que algumas declarações, por falta de comunicação, de assertividade na comunicação, acabam sendo infelizes, mas eu penso da mesma forma. Eu acho que nós estamos num momento... e os atores políticos que estão aí parece que se encaixam com esse momento de nós fazermos mudanças. Tudo aconteceu nesse país e o telespectador que nos acompanha sempre sabe disso, porque constantemente nós conversamos sobre isso e ajudamos, e é o nosso objetivo aqui, fazer com que cada um forme a sua convicção e entenda melhor a situação. Tudo o que aconteceu nesse país se deu por força de uma economia péssima. Só por isso, porque nós não temos emprego, as pessoas estão desempregadas, passando dificuldades. Se nós tivéssemos uma economia pujante, se todos tivessem com o seu emprego garantido e dinheiro no bolso, para fornecer o que tem de melhor para suas famílias e tudo, você pode ter certeza que a presidente Dilma estaria aí, o presidente Lula estaria dançando aí do jeito que quisesse. O PT seria o melhor partido. Seria tudo. Mas, Verdade. Infelizmente, o que acontece? A incompetência somada a inescrupulosos na política, muita corrupção, levou decisões equivocadas demais tomadas nos últimos anos, levou o país a uma recessão que o brasileiro já estava começando, pelo menos a minha geração, eu já estava começando a acostumar com o desenvolvimento, com você querer cada vez melhor, com você poder ter acesso aos bens de consumo e tudo isso. Então, tudo que você via na televisão nos países desenvolvidos, você já via uma luz no final do túnel no nosso país. Então, o que aconteceu, aconteceu. Agora, a gente precisa virar a página, é uma nova dinâmica e precisamos tomar medidas que não são populares. A verdade é essa. E vamos crer
que o presidente Michel Temer, como bem colocou o Rafael, está no momento dele, aconteceu. Eu acho que nem no melhor sonho dele aconteceria isso. Ele já é um homem já de idade, que também nunca foi uma grande líder em votos, alguém que tivesse uma densidade eleitoral como político, mas sempre foi um profissional do direito, alguém que se posiciona de forma firme, que tem prestígio. Então eu acho que ele é a figura certa para esse momento. Nós precisamos flexibilizar as leis trabalhistas, o foco dele está certo. O que o Brasil hoje precisa é gerar postos de trabalho. Primeira medida a ser tomada, a gente precisa dar emprego para esse pessoal, porque senão é um efeito cascata, é criminalidade que aumenta, é a indústria que está sucateada, que cada vez mais fornece menos recursos para o país. Enfim, essas medidas precisam ser tomadas. A reforma do INSS já deveria ter se iniciado, a gente precisa, o Brasil vai quebrar. Daqui a pouco nós não temos como manter todos os aposentados, porque nós vamos ter o custo dos aposentados muito maior do que as pessoas que estão em idade produtiva, que estão produzindo. Enfim, medidas precisam ser tomadas. Espero até que consigamos e que essa fase, essa turbulência toda e cada vez mais os brasileiros, né, que votam, que têm aquela ferramenta de transformação na mão que é o voto, eles comecem a cada vez mais olhar para um horizonte, porque a gente precisa mudar. Precisa haver também uma questão que eu acho que é crucial, a gente precisa mudar o sistema político brasileiro. Não dá para a gente ter uma constituição parlamentarista com um presidente, você não fica nem lá nem aqui. Nós ficamos 1 ano e pouco, mais com essa questão do impeachment e vai. Se fosse de outra forma, teria derrubado um primeiro-ministro, começaria outro, o Brasil não teria ficado tanto tempo parado, esperando, porque o que acontece? Insegurança jurídica, não há investimento externo, a indústria para, ninguém gera postos de trabalho, você não reinveste no seu negócio, porque existe uma insegurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer. Nós estávamos caminhando para nos tornar numa Venezuela. O que está acontecendo com a Venezuela agora, se continuasse desse jeito. Então, o modelo político no Brasil precisa também ser debatido e ser aperfeiçoado. Então, eu acho que o que está acontecendo é um reflexo desse cenário todo. E eu, sinceramente, eu sou uma pessoa otimista, todo mundo sabe disso. Eu espero, sinceramente, que o presidente Michel Temer, Henrique Meirelles e outros homens que estão à frente do país hoje, que têm competência, tenham também condições políticas para fazerem e colocarem as reformas na mesa, porque elas precisam acontecer. Bom, é nítido que agora é hora da mudança, agora é hora das reformas, agora é hora de mudar o que não vinha dando certo e a gente bola para frente. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, tem muita coisa para ser discutida ainda, você fique com a gente porque a gente volta já já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira que a prioridade do governo no momento é a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos. Meirelles afirmou que o envio da proposta de reforma da Previdência ao Congresso ainda está em discussão e não há uma data definida. A proposta limita o aumento dos gastos públicos à taxa de inflação do ano anterior. Estávamos falando aqui da reforma da Previdência. Rafael, como é que você vê? Correta e necessária, não é? De acordo com tudo aquilo que o Conde falou também, essa festa em relação aos gastos públicos e inclusive o compromisso assumido, né? Na verdade, o cumprimento ao compromisso assumido pelo antigo governo, por esse governo, acaba de certa forma também contribuindo para a elevação, para o aumento desses gastos, não é? Agora outras medidas talvez sejam mesmo freadas, aí, repensadas, elevação de custo para o judiciário, não é? Enfim, tem esse problema na ordem do dia, outros acontecimentos que vão gerar também impacto negativo na folha. A gente tem realmente esse déficit e é necessário fechar a torneira e enxugar esse gasto. Nós voltamos a ter, o Rogério falou da questão
do desenvolvimento e da nossa aspiração a bens de consumo, etc., mas há mais de 10 anos a inflação não batia 2 dígitos, né? E nós voltamos a ter ou a conviver, ainda que timidamente, com a inflação, e a inflação ela é muito perversa porque ela acaba corroendo também o salário. Então, além de eu ter a economia paralisada, não é? A economia bem devagar, eu ainda tenho que conviver com esse problema da inflação que acaba corroendo parte do salário e, portanto, causando uma perda dupla aqui ao trabalhador, não é? Quer dizer, ele não tem aumento e ainda o que ele ganha acaba sendo corroído pelo processo inflacionário. A questão dos gastos públicos é fazer cumprir a lei de responsabilidade fiscal que tinha essa pretensão e que foi observada por bastante tempo. Não que a lei tenha deixado de existir, mas as contas, os gastos públicos estouraram e, inclusive, refletem no valor do PIB. Então, precisa também, da mesma forma que a gente falou em relação aos temas anteriores, esse precisa ser mexido e com bastante urgência. Conde. Não, exatamente isso. Eu estava escutando o Rafael, eu estava fazendo esse paralelo. A gente iniciou uma jornada no sentido de você ter recursos que limitassem. A lei de responsabilidade fiscal, ela veio realmente como um balizador dessa tendência na gestão pública, porque tudo é gestão. Você pode comparar o país a uma grande indústria, né, a uma grande empresa. É gestão. Você não pode gastar mais do que você arrecada. E agora você, dentro das contas públicas, você ter um limite, você colocar um teto, você colocar um outro balizador, no sentido de não poder gastar mais do que a taxa da inflação do ano anterior e tudo isso, ela é um aperfeiçoamento da lei no que queria o sentido da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que nós estamos procurando aprimorar a gestão pública e eu acho que isso é importantíssimo. E isso vai acontecer, vai dar resultado a partir do momento que o Brasil consiga fazer essas outras reformas que fazem parte do contexto todo, no sentido de você ter uma gestão equilibrada e competente, né? Acho que a reforma da Previdência seria, depois desses cortes todos aí, seria a ordem do dia, na sua opinião, Rafael? Eu penso que sim, né? A Previdência, ela trabalha uma questão interessante, que é a manutenção dos direitos adquiridos, mas também a possibilidade de alteração ao longo dos anos, por conta da expectativa de direito, não é? Então, não é incomum, aliás, ao contrário, acontece com certa frequência, a lei da Previdência Social, desde a lei orgânica lá de 91, se eu não me falha a memória, 8212, 8213 de 91, não é? Uma para o setor público, outra para o setor privado, ela vem sofrendo sucessivas alterações, adequações ao longo dos anos, não é? E essas alterações, elas acabam impactando realmente quem está contribuindo, quem está nessa idade economicamente ativa que disse o Conde e que, portanto, vai usufruir desses benefícios ao final. Agora, por mais que não se queira, ou que se tente evitar mudanças, elas são necessárias não só pelo rombo também, não só porque as contas não fecham, e a gente fala de bilhões de reais nisso, não é? Mas também porque o nosso cenário em pleno século XXI é absolutamente diferente daquele do final do século XX. Nós temos indiscutivelmente... A sociedade evolui também, né? A sociedade evolui e outra, Conde, a gente tem aqui indiscutivelmente uma expectativa de vida hoje que é maior, não é? Quer dizer, antes a gente falava em 60 e poucos anos como expectativa de vida, hoje a gente tem essa idade passando aí de 74, 73 anos, se eu não estou enganado. De toda sorte, há uma longevidade. Ora, não é possível que o sistema conviva em harmonia com alguém que se aposente aos 50 e poucos, aos 60 anos e usufrua de todo esse benefício por tanto tempo. A ideia do sistema não foi concebida para fazer frente a essa realidade, era outra realidade. Então eu pagava por menos tempo. Claro, se eu tenho essa possibilidade, eu preciso contribuir mais, ou mais em tempo ou mais em valor. Aí é uma escolha que precisa realmente ser feita. Mas essa é a discussão que a gente tem para resolver o problema. Então, que bom que nós temos mais tempo de vida, que vivemos mais com qualidade e que podemos usufruir de tudo isso. É necessário repensar, de fato, a Previdência. Não mexendo nos direitos adquiridos, o que nem poderia, porque a lei, de fato,
veda isso, proíbe essa possibilidade, né? A nova lei ela não mexe na coisa julgada, no ato jurídico perfeito, nem no direito adquirido. Agora, na expectativa de direito, há essa possibilidade. Para isso, para diminuir o impacto, o que é muito comum em todas essas alterações feitas ao longo dos anos na Previdência, o chamado pedágio. Eles utilizam, o legislador utiliza uma conta de chegada para que aqueles que estão mais próximos de adquirirem esse direito, portanto, contribuíram por mais tempo, estão próximos da aposentadoria, sejam impactados minimamente com a mudança. Aqueles que estão começando agora a contribuição, sendo inseridos no mercado de trabalho, estes pegarão, obviamente, a mudança como um todo. Isso, de certa forma, atende ao nosso anseio, ao critério de justiça, porque você vai, entre aspas, prejudicar menos aqueles que já estão mais próximos de adquirir, de incorporar esse direito ao seu patrimônio jurídico. A gente não vai nem colocar em discussão, mas isso também entraria num próximo programa, até a gente discutir essa questão. Já falamos sobre isso, inclusive com o Auro Bernardo, que tem a questão ainda dessa reforma, a importância dessa reforma, que também tem aquelas pessoas que são aposentadas por invalidez, mas a invalidez ela pode ser em relação àquele trabalho específico dela e ela pode estar apta a exercer outras funções, e isso também pode ser repensado. Claro. Isso é uma questão de análise e a gente vai discutir isso qualquer dia desses aí no programa. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente. Voltamos com Bom Dia Baixada. Um grupo de empresários, comerciantes e moradores da Ponta da Praia deve se reunir nos próximos dias com o Ministério Público Federal para estudar a possibilidade de uma ação contra a Prefeitura de Santos, a Codesp e os governos estadual e federal por prejuízos causados pela ressaca do último dia 21. A maré inundou as duas pistas da Avenida da Praia e causou interdições e estragos em vários trechos entre os canais 6 e 7. O mar chegou a invadir prédios e clubes. O empresário Orlando Parra, que faz parte do grupo Maré, acredita que o problema está ligado à dragagem do canal do Porto de Santos. Sobre esse assunto, inclusive, a gente sempre fala no programa de sexta-feira, mas cabe bem a gente falar sobre isso, né, Conde? Afinal, tem ressaca prevista para hoje. Não, é verdade. Realmente essa questão da ressaca, ela causou muitos prejuízos, né? Realmente foi muito sério o que aconteceu. Até porque equipamentos e bens e os próprios aqueles prédios naquela situação, as moradias, assim, eu já falei disso antes, não vou entrar nessa questão de novo, do que acontece na Zona Noroeste com muito mais frequência. Eu nunca vi tanta mobilização em torno da situação lá. Existia uma expectativa disso resolver com os Santos Novos Tempos, isso não aconteceu. Até agora isso, na minha opinião, está muito mal explicado, essa situação toda, essa interrupção. Mas, enfim, vamos se ater, eu não vou, senão vai parecer que eu estou querendo ser contra ou fazer alguma coisa. Vamos se ater ao problema da Ponta da Praia. Eu acho prematuro dizer que a ressaca toda, o alagamento todo se deu decorrente aos serviços de dragagem no canal, ou por falta disso ou por falta daquilo. Na minha visão, hoje, isso aconteceu por força de um conjunto de fatores que coincidiram e a maré subiu dessa forma. Agora, é claro que a cidade precisa se preocupar e os gestores precisam pensar na cidade para os próximos anos, para as próximas décadas. Precisa se fazer um estudo, precisa se contratar institutos competentes, reconhecidos, para a gente estudar quais serão os efeitos para os próximos anos. A questão, a gente sabe que existe a diminuição da faixa de areia na praia, ali em frente ao aquário. A gente sabe também que nós precisamos manter a dragagem do porto. Isso é um fato. Não dá para parar, não, está acabando a areia, as ondas estão aumentando, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o porto? E se não dragar, fecha. Então, eu acho que a sociedade precisa realmente se apropriar dessa discussão. Acho que é importante que isso aconteça. Eu acho que os atores políticos, a sociedade civil organizada, todo mundo precisa pressionar para que as decisões sejam tomadas
e as posições sejam também bem firmes. Mas eu acho muito precipitado você chegar agora, culpar esse ou aquele por falta. A gente tem alguns estudos e eles precisam ser aprofundados. É importante ressaltar também que a questão da dragagem, esse ano a dragagem praticamente está parada no Porto de Santos. É importante a gente ressaltar isso, haja visto que realmente é um problema que já vem acontecendo há mais tempo, mas esse ano a dragagem está praticamente, o serviço está praticamente parado. Rafael, sua opinião sobre essa questão? Eu já tive a oportunidade de me manifestar anteriormente, também logo depois do acontecimento. Tem que ter menos especulação e mais aprofundamento em relação a isso, né? Então, menos achismo aqui e mais análise técnica, porque a questão é técnica, né? Se a dragagem impacta ou não, se a dragagem é um dos fatores ou não, isso precisa ser demonstrado por A mais B, não tem como achar. Então precisa, através de todo esse estudo que o Conde se referiu, de pessoas com essa expertise, com esse know-how, habilitadas para isso, demonstrarem se de fato esse é o fator preponderante, se essa é a causa atinente à responsabilidade, porque do contrário a gente fica aqui, não sei se em aventuras jurídicas ou não, as próprias mudanças climáticas que podem influenciar, que o mundo todo está sofrendo, tem uma série são vários fatores, né? Alguma coisa paliativa nesse sentido é necessário, um planejamento me parece também preciso, necessário. Agora, daí a pensar acerca da responsabilidade, esse fato, essa equação tem que ser resolvida, né? Então, realmente, se demonstrar e se chegar por A mais B, que a dragagem ou que as questões climáticas ou que um pouco de cada realmente contribuíram para a causa de todo esse prejuízo que assolou a Ponta da Praia. Eu acho ainda muito cedo para se pensar numa ação sobre esse assunto. Mas olha só, o contrato de gestão do Hospital dos Estivadores entre a Prefeitura de Santos e o Instituto Oswaldo Cruz foi assinado nesta quarta-feira. A organização foi a vencedora da licitação e será responsável pela administração da unidade pelos próximos 5 anos. Segundo a Prefeitura de Santos, o atendimento na unidade, os atendimentos devem ter início até 60 dias contratados a partir da data da assinatura do contrato. O valor anual estimado de repasse da administração para a OS é de 66 milhões de reais e inclui o custeio e investimento, assim como a aquisição de equipamentos. A organização social deverá prestar contas mensalmente sobre a utilização dos recursos financeiros, além de relatórios de cumprimento das metas previstas no contrato. Importante, então, digamos que o contrato foi assinado ontem, 60 dias para a gente começar a ver esse hospital funcionando? Penso que sim, é uma nova metodologia de gestão, não é? Então isso também, cada qual tem a sua percepção a esse respeito, não é? Uns vão de concordar, outros talvez de criticar. Agora, é uma novidade, é uma forma que vem dando certo em outros locais e que, portanto, agora passa a ser implementada em Santos, não é? E a ideia qual é? Justamente fazer com que o poder público exerça aquilo que ele talvez saiba fazer de melhor, que é a fiscalização. É necessário, nesse modelo de gestão, com as organizações sociais, que o poder público, no caso a prefeitura, fique mesmo encarregada de fazer essa fiscalização em relação à qualidade da prestação do serviço. Então, é um sistema exitoso em outros locais, em outras atividades, não é? A Orquestra Sinfônica trabalha da mesma maneira, a Sala São Paulo, enfim, você tem casos ali de excelência na prestação do serviço e isso, acreditamos, será repetido agora e repercutirá no município de Santos através dessa ferramenta no Hospital dos Estivadores. Qualidade da iniciativa privada na prestação do serviço público. A dúvida quanto à necessidade de um equipamento como esse, não tem nem dúvida, né? A gente precisa ver isso funcionando o quanto antes. Não, quanto a isso eu também não tenho dúvida. Aliás, um equipamento excelente, que vai atender e vai suprir uma necessidade que era latente na cidade, na região. Então, agora é torcer. Eu acho assim, eu não tenho uma opinião formada exatamente sobre a questão de você terceirizar isso para a OAS e tudo, mas eu acho que o gestor, ele tem uma das prerrogativas é tomar a decisão.
foi tomada a decisão por fazer essa experiência da terceirização. Então, eu acho que a gente precisa respeitar, torcer para que dê certo e fiscalizar para que a sociedade não perca nisso. Então, vamos torcer para dar certo e aguardar. Eu acho que só nos resta isso. O equipamento é nosso, o equipamento é perfeito, ele se encaixa exatamente da forma como nós precisamos. Esse equipamento de saúde vai realmente mudar vai mudar as características na prestação desse serviço. Agora, a forma de gestão, o gestor, o nosso prefeito está tendo peito, né, bancou isso, e eu acho que cabe a nós agora esperar para saber se vai dar resultado ou não. Não adianta, não creio, até porque a organização social que foi vencedora da licitação, da concorrência, ela tem credibilidade e é reconhecida na prestação desse serviço. Então, cabe a nós, como cidadão, aguardar e torcer para que dê certo. Obrigada, Conde, pela sua participação aqui no programa. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tem muita coisa para a gente sempre discutir aqui, não só para política nacional, como regional também. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, já disse que não me chama que eu venho, é sempre um prazer participar. Bom dia, Paula, Conde, ao telespectador, um abraço. E vocês, obrigado pela audiência, Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, uma excelente quinta-feira. Final de semana está chegando, te espero amanhã às 8 horas da manhã. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Até amanhã às 8. Tchau, tchau.